Boa noite, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa série de lives de aquecimento para o nosso evento no dia 18 de abril, né? Nossa jornada Despertar da Alma, uma jornada para a descoberta do propósito de vida. E eu sou o Ben, né? Eu sou facilitador de registros akáshicos, sou terapeuta holístico formado também, né? Eu trabalho há mais de 4 anos nessa profissão. E aqui o que eu faço então hoje, né, o que eu faço é trabalhar com as pessoas, propagar o conhecimento através dos registros akáshicos, né, poder levar para as pessoas aí um pouquinho, uma palavra de sabedoria, um pouquinho de conhecimento, né, ajudar as pessoas com atendimentos também, né, tem alguns alunos que trabalham comigo também, então essa é a minha dedicação hoje em dia, né, é trabalhar na facilitação de registros akáshicos. Também sou formado por coaching holístico, pelo Instituto Pluma de Buenos Aires, a minha formação em registros akáshicos é pelo Instituto Renascer também de Buenos Aires. Aqui até faço um disclaimer que eu sou formado por essas instituições, porque no momento quando eu comecei a fazer as minhas formações em terapias holísticas, eu estava morando no Uruguai, hoje eu resido no Brasil. Então foi aí que começou essa minha trajetória, né, no mundo das terapias holísticas. E aqui, né, o meu perfil, eu ajudo pessoas a descobrirem um propósito de vida de uma maneira autêntica e sem neuras, né. O método que eu desenvolvi se chama Akasha Terapêutico, né, não é à toa, e ele é baseado na minha jornada de descoberta de propósito de vida. Então, tudo que vocês vão ver aqui no meu perfil e posteriormente as pessoas que se tornarem alunas vão poder ter a oportunidade de vivenciar, né, os mesmos conhecimentos que eu vivenciei em algum momento, né, e aqui no meu perfil eu ajudo, né, pessoas, homens, mulheres, pessoas, né, que desejam descobrir o propósito de vida, né, para transformar suas vidas, né. Primeiro a gente transforma a gente, né, para transformar as suas próprias vidas, depois para ajudar a quem você ama, porque no momento que você se transforma e que você tem um conhecimento um pouquinho a mais, você pode ajudar e transformar outras pessoas também, principalmente os que você ama, né? Primeiro porque quando você se transforma, você propaga isso que você está vivendo, as pessoas passam a ver as mudanças em você, e depois também você pode ajudar, né? Se você conhece a terapia dos registros akáshicos, você pode ajudar outras pessoas, ajudar as pessoas que você ama também, levando esse conhecimento até elas, né? E também para pessoas que desejam ajudar a terceiros, o que eu costumo dizer, né? Pessoas que desejam, que têm aí vontade de se tornarem terapeutas, né? Na profissão dos registros akáshicos, de facilitador de registros akáshicos, né? Então, esse sou eu queria dar muito boas-vindas a quem está online, quem for, porventura, assistir essa live depois, por conta do horário, que não pode se fazer presente, eu gostaria também de deixar as minhas boas-vindas aqui. E o tema da nossa live de hoje, que é a primeira live, né, uma série de 3 lives para o nosso aquecimento, para a nossa grande aula no dia 18 de abril, é justamente a gente vai falar hoje, né, entender, né, as origens do medo e da ansiedade segundo os registros akáshicos. Então, esse é o nosso plano de hoje e eu estou aqui para contribuir com vocês. Eu vou pedir que, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão deixando as suas dúvidas, né? Quem for assistir a live gravada depois pode deixar comentários perguntando, que a gente vai estar interagindo e conversando com todos vocês, tá bom? Gente, só para contar, eu fiz um tema, né? Eu fiz o tema da nossa live e eu fiz todo um sketch aqui. Então, em alguns momentos eu vou dar uma olhadinha, porque justamente eu quero trazer aqui para vocês não esquecer de nenhum ponto, né, que eu planejei apresentar para vocês, porque eu acho que realmente é muito válido, é muito rico a gente poder entender quais são as origens dos nossos medos e da nossa ansiedade. Hoje a gente vive, né, rodeado de medos e de ansiedade, e muitas vezes a gente não sabe nem de onde veio. Então, para a gente começar, né, como eu comentei com vocês, a nossa ideia aqui é falar sobre
o medo e a ansiedade a partir dos registros acásticos. Então a gente precisa dar um passinho atrás e entender um pouquinho melhor o que são registros acásticos. Eu acredito que alguns de vocês ainda não conheçam, outros tantos já conhecem. Então, para a gente poder nivelar e poder seguir nesse conhecimento, nessa construção de conhecimento. Então, os registros acásticos é o que a gente pode chamar aí de livro da alma, né? É um espaço energético, uma dimensão energética, né? Onde estão todos os registros da nossa alma, onde estão todos os registros da vivência da nossa alma, né? Então, ali, né, quando você, o que a gente chama, quando você adentra, né, o recinto dos registros acásticos, você pode acessar toda a sua memória da sua alma. Então, ali você vai entender padrões, você vai entender ciclos que estão se repetindo na sua vida, vai ser mais fácil você poder entender, né? Você pode entender por que determinados comportamentos você se comporta de determinada maneira, você pode entender por que você carrega, ou por que determinados ciclos sempre se repetem na sua vida, né? Você adentrando os registros acásticos, você pode entender, porque muitas vezes, gente, o que acontece aqui, e é importante a gente ter isso muito claro, nós não existimos somente nesse momento, né? A gente sempre fala que esse momento é um momento que a gente tem que viver um momento presente, e de fato mas a gente não existe e não existiu somente nesse momento. A gente não tá aqui só agora e depois que acabar, acabou. A nossa alma, ela vem trabalhando, ela vem evoluindo ao longo das eras. E a gente entender que a gente também, assim, ao longo dessas eras, embora a gente talvez não se recorde de tudo, né, o que aconteceu, a gente carrega coisas com a gente. Então, muitas vezes a gente traz marcas, né, de outras vidas, de outras vivências, né, que não necessariamente a gente passou nessa vida, né? Mas a gente traz essas marcas com a gente carrega essas marcas. Então é importante a gente entender. E a terapia dos registros acásticos te permitem justamente isso, que você possa adentrar e você possa ver os segredos da sua alma, você possa entender os segredos da sua alma, você possa entender, ver as origens de medo, as origens de trauma, né? Às vezes, quando você faz a terapia de registros acásticos, ela te ajuda muito a você a resgatar memórias também, né? E o diferencial dela é que você resgata memórias de outras vidas também, né? Comparado com outras terapias. Mas você resgata, então você vai entender, por exemplo, que já aconteceu, né? Agora contando um pouquinho de histórias, aí eu, por exemplo, no meu caso, eu entendi que uma situação da minha vida que me causava muito sofrimento e muita dor, ela acontecia porque veio um pacto kármico de uma outra existência, né? E a pessoa que veio justamente nessa existência a me trazer dor foi a pessoa, uma alma amiga, né? Que veio para me ensinar a fazer algo, né? A aprender a fazer determinada ação. E com isso, quando eu pude entender isso, e foi através da abertura dos registros acásticos, quando eu pude entender isso, foi quando eu consegui, de fato, transcender esse sentimento que eu tinha de rancor e de raiva e de mágoa, né? Eu pude transcender isso e eu pude perdoar a pessoa, que justamente era a função dela, que é a função que ela cumpria na minha vida. Então eu pude perdoar essa pessoa, né? Eu trouxe esse conhecimento para minha vida e eu pude perdoar a pessoa. Então foi muito mais fácil para mim transitar nessa jornada, né, a partir do momento que eu perdoei. E quando eu perdoei essa pessoa, a minha vida simplesmente se abriu e começou a acontecer. E foi quando eu descobri também o meu propósito de vida. Então, por isso, da importância dos registros acásticos, né? Então, você poder resgatar essa memória de vida, né, e você poder trazer isso para a sua consciência e você poder trabalhar isso, né? Não é que os registros eles te ajudam a trazer a consciência, isso é muito importante. Quando a gente traz a consciência, a gente pode trabalhar isso. E basicamente, se a gente for pensar nas terapias holísticas, elas se baseiam nisso, muito nisso, em você trazer a consciência, as situações, as frustrações, os medos, as dores e trabalhar elas, né? E por isso, do meu método, né, de ajudar pessoas a
descobrirem um propósito de vida, né? De ajudar pessoas a zerar, talvez, as mágoas, as dores, né? E eu poder entender, não zerar, mas entender essas dores, trabalhar essas dores e transcender essas dores para poderem descobrir o propósito de vida, ajudar outras pessoas e serem felizes, basicamente. Né? Porque esse é o nosso propósito aqui. A gente vem para aprender, mas a gente vem para ser feliz também. Então, essa é a grande função dos registros akáshicos. Né? Permitir que você explore a história da sua alma, permitir que você adentre, você veja respostas. Então, se você tem dúvidas, você pode acessar e você pode trabalhar, né, perguntas dentro dos registros que vão te trazer respostas. Né? Uma sessão de registros akáshicos é uma canalização onde o facilitador, né, que pode vir a ser um de vocês, tranquilamente, você não precisa ter nenhuma habilidade especial, né? Qualquer pessoa pode, com o protocolo correto, adentrar os registros akáshicos, fazer as leituras, fazer a canalização. Então, o facilitador vai canalizar essas informações, vai interpretar essas informações. E quando é você mesmo abrindo seus registros, essa canalização passa a ter outro significado, porque você vai ver, né, e você vai entender dentro da sua história, dentro dos seus conceitos. Né? Então você já tem uma base de vida para poder interpretar. Então isso é muito bacana dessa terapia. E aí, gente, que a gente entender um pouquinho sobre registros akáshicos, ele traz um conceito muito mais amplo. Né? Ele traz uma ideia muito maior, porque aqui a gente vai... Eu contei assim um pouquinho para vocês sobre o que são os registros akáshicos, mas quando a gente explora um pouquinho mais, tem muito mais coisas. A gente fala de aura, a gente fala de energia, a gente fala de padrão vibratório. Né? Muitas pessoas me perguntam, como é que eu faço para manter meu padrão vibratório? Ou para aumentar meu padrão vibratório? E uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia, quando eu estou com o padrão vibratório baixo, alguns colegas, alguns amigos que me conhecem sabem disso, mas quando eu estou com o meu padrão vibratório, uma coisa que eu faço é me conectar com os meus registros, porque você aumenta exponencialmente o seu padrão vibratório nesse momento para poder adentrar nesse recinto e você se sente melhor automaticamente. Né? É como se voltasse a funcionar a máquina. Né? A gente fala de chakras, a gente fala de vidas passadas, de vida futura, de momento presente, a gente fala de dimensões. Né? Então todos esses conteúdos, todos esses conceitos estão dentro de um estudo de registros akáshicos e ele é muito acessível a qualquer pessoa. Né? Ele ficou por muitos anos fechado e contido com algumas pessoas que no passado a gente chamava talvez de magos, mestres, né? Mas hoje, por uma necessidade cósmica, uma necessidade kármica, eles foram abertos e estão sendo popularizados, porque realmente a valia dessa terapia, dessa prática é muito grande. É só quem experimenta para saber. Né? Então agora vamos entender um pouquinho sobre a origem da nossa ansiedade. Né? Entender um pouquinho de onde ela vem, segundo os padrões, segundo os ensinamentos dos registros akáshicos. Tá, gente? Quando eu comentei com vocês que os registros são o livro da alma, né? Então a gente acessa os nossos registros e a gente vê o que a história, basicamente, a história da nossa alma, né? Então, segundo os registros, por exemplo, a gente traz, né, como ansiedade, né, o primeiro ponto fundamental para a gente entender que a ansiedade ela vem de um lugar da gente não se observar. Ela vem de um lugar da gente não se ouvir, né? A ansiedade, geralmente, ela traz consigo uma necessidade de urgência. E muitas vezes, a gente está tão acostumado e está na correria do dia a dia, né? Que a gente não tira um tempinho para a gente e a gente não se olha, a gente não se observa. Então, E isso acaba gerando ansiedade, porque quando você não para se olhar, é como se você tivesse uma agenda lotada de compromissos e você não parou para olhar a sua agenda, você começa a reagir às coisas que estão chegando, sem parar para pensar. E aí depois você está sempre com aquela sensação de que está faltando alguma coisa, que você está esquecendo de alguma coisa, mas você não para olhar a sua agenda, não para olhar, por exemplo, os seus compromissos. Então, e você está sempre com aquela sensação, mas você não para olhar para a sua agenda.
né? Pensa na gente como se a gente fosse a nossa agenda também. Se a gente não olha pra gente, né? Se a gente não toma uns minutinhos por dia, né? Que eu não estou dizendo de fazer 2 horas de meditação, ou uma super prática de yoga, nada disso, mas tomar uns minutinhos por dia para olhar para si mesmo, para poder se entender, né? Para poder entender o que está acontecendo, né? Quais são as sensações que estão passando por nosso corpo. A tendência é que nós sejamos mais ansiosos, né? Porque a gente não para. Então, é importante, né? O primeiro ponto aí, falar de origem de ansiedade, é o fato da gente não tomar um tempo de olhar para si mesmo, de não tomar um tempo para conversar com a gente mesmo, que sejam alguns minutos por dia, pela manhã, pela tarde, pela noite, enfim, cada um adequa de acordo com a sua realidade. Explorando um pouquinho mais a ansiedade a partir dos registros akáshicos, a gente tem algumas coisas também, né? A gente, como eu comentava com vocês, da origem dos registros akáshicos, a gente carrega coisas com a nossa alma, na nossa alma, né? E essas podem ser, né, como causas, por exemplo, de ansiedade no nosso momento atual, né? Por exemplo, experiências traumáticas passadas, né? Lá no passado você viveu algo e você que te traumatizou, você não tem mais consciência, isso não está mais no seu consciente, né? Mas no seu subconsciente isso gera, né, ansiedade. E aí eu vou até contar para vocês, né? Eu sou uma pessoa algumas vezes ou muitas vezes ansiosa. Eu sou ansioso. Minutos eu estava super tranquilo. Eu desenhei a live de hoje, eu estava super tranquilo, mas uns momentinhos antes de eu entrar ao vivo, eu fiquei ansioso, porque eu não sabia o que esperar, eu não sabia o que ia acontecer, né? E isso acontece, né? Isso é um padrão que eu venho trabalhando comigo, porque lá no passado, né, aconteceram algumas coisas na minha vida que me deixavam ansioso sempre pelo próximo dia, pelo dia seguinte. Então, eu venho trabalhando comigo essas questões, né? Então, uns minutinhos antes de eu entrar na live, eu sentei, eu arrumei tudo, né? Aqui, depois, quem quiser, eu posso postar uma foto de como estão as coisas organizadas aqui para receber vocês. Eu fui arrumar a casa para receber vocês. E depois que eu terminei de arrumar tudo, eu fiquei ansioso. Eu estava ansioso. E um minutinho antes de eu entrar, eu fechei meus olhos e fiz uma respiração. Me conectei com os registros e falei, é agora. E quando eu abri os olhos, eram 19 horas e eu abri a live. Então, isso é uma experiência passada, né, que eu também venho trabalhando. A gente nunca para de trabalhar, tá, gente? Por mais que a gente descubra nosso propósito de vida, a gente não para de trabalhar nesse propósito, né? A gente não para de aprimorar esse propósito. A gente está sempre em busca de fazer algo mais. É importante. Isso é o que nos mantém motivados a seguir. Outro ponto que pode gerar ansiedade, né, além das experiências traumáticas do passado, outro ponto que pode gerar ansiedade são crenças limitantes, né, como, por exemplo, eu não posso, eu não mereço, eu não consigo. E aí, todo momento quando você for desafiada ou desafiado a fazer alguma coisa diferente na sua vida, você vai sofrer de ansiedade, né? Principalmente quando você tem essas crenças muito enraizadas em você, né? Então, você vai passar por um momento de ansiedade. E aí, a ansiedade pode se manifestar, né? Esse é um outro papo para a gente ter numa outra live, né? Sobre os corpos que compõem um ser, mas isso pode passar desde um calor, uma sensação térmica no corpo, um enjoo, uma dor de barriga, vômito, uma dor de cabeça, uma baixa de energia, enfim, tantas coisas podem acontecer, né, quando a ansiedade se manifesta no nosso corpo. Tá? Então, e essas crenças limitantes favorecem muito o aparecimento do sintoma de ansiedade na nossa vida, essa sensação de ansiedade na nossa vida, né? Tem alguns padrões emocionais que a gente herda também e que trazem ansiedade na nossa vida,
né? Quantas vezes a gente, principalmente quando... Aí eu vou trazer um pouquinho mais do presente, né? A gente, quando criança, a gente era acelerado para comer rápido, para ir para a escola, ou sempre naquela coisa, naquela correria, ou algum trabalho que a gente arrumou, muitas vezes um trabalho que dava, sei lá, meia hora para a gente comer, voltar e estar trabalhando, e a gente se acostumou naquela correria, né? Isso são padrões emocionais que a gente herda das pessoas, né, da nossa família, ou a gente herda das situações que a gente viveu. E esses sentimentos, eles acabam trazendo também pra gente, desenvolvendo ansiedade pra gente, né? E outro fator também desencadeia a ansiedade são vínculos kármicos, né? E aqui a gente entra puramente no que os registros akáshicos trabalham, né? Os vínculos kármicos são coisas que a gente carrega. Na verdade, todos eles, se a gente for parar para analisar experiências traumáticas passadas, por exemplo, tem muita gente, já aconteceu com pessoas com quem eu trabalhei, ou com quem eu estava fazendo tutoria, já aconteceu que essas pessoas, quando abriam os registros dela, buscavam as origens, por exemplo, de ansiedade, entendiam que lá no passado, lá numa vida anterior, elas sofreram uma experiência traumática, né? Elas sofreram, às vezes, um acidente que culminou na morte dela, ou na morte de alguém querido. Elas perderam uma pessoa, né? Tem algumas histórias, porque os registros te trazem muitas vezes como fábulas ou como histórias, essas respostas, né? Então tem histórias, por exemplo, de pessoas que estavam perdidas no deserto, né? E passaram muita fome, passaram muito medo. Então elas trazem, quando elas fazem o acesso aos registros, né? Elas acabam trazendo essas memórias, né? E elas entendendo essas memórias, depois a gente trabalha um protocolo, né? Que é uma segunda parte da terapia, mas a gente trabalha um protocolo que é justamente poder liberar esses vínculos, né? Essas marcas que a gente traz com a gente, né? Então, experiências passadas podem ser, né, alguma coisa recente da nossa infância, adolescência ou vida adulta, como pode ser de vidas anteriores. Crenças limitantes, a mesma coisa, né? Se você cresceu, ou muitas vezes você viveu numa outra existência, você viveu uma situação de extrema pobreza, por exemplo, você pode acontecer muito de que nessa vida você venha a ter muitas limitações, principalmente com relação a merecimento, por exemplo, né? Então, você acredita que você nunca merece algo de bom acontecendo na sua vida, né? E essas memórias os registros trazem e resgatam pra gente também, né? Padrões emocionais herdados, às vezes a gente está falando aqui, a gente pode falar, como comentei com vocês, pode ser que a gente traga da nossa família, do comportamento dos nossos pais, da nossa casa, da dinâmica da nossa família, como pode ser alguma coisa que a gente está trazendo de algum ancestral nosso. E a gente nem se deu conta disso. A gente não sabe por que isso existe, né? Muitas vezes a gente procura uma resposta e no final a gente diz, eu sou desse jeito porque eu sou. E na verdade não é bem assim, né? Tudo tem uma explicação, tudo tem uma lógica, tudo tem uma razão, e é importante que a gente entenda isso, né? E quando você se permite, quando você aprende a entrar nos seus registros akáshicos, você pode resgatar essas memórias, você pode trazer, né? Como eu comentava lá no início, eu entendi, né, que uma situação de muito sofrimento na minha vida presente era oriunda de um pacto kármico que eu fiz numa outra vida. Né? E essa pessoa que veio nessa vida me fazer sofrer, ela veio para me ensinar uma lição. E quando eu aprendi essa lição, foi como ter tirado uma mochila com 100 quilos de pedra das minhas costas, literalmente. Se vocês rodarem aí o feed no Instagram, eu acho que o primeiro Reels que eu publiquei foi justamente no dia que eu consegui fazer essa liberação e eu pude entender, e vocês vão ver que eu tô bem nervoso falando sobre isso, mais nervoso do que eu tava no início da nossa live, né? E entender um pouquinho, né? Então, quando a gente entende qual é a origem da ansiedade, né, a gente entende como trabalhar essa ansiedade, né? E dentro dos registros, né, ela é uma prática, né? Ela é uma prática tão completa que ela traz uma maneira da gente tratar isso, ela traz protocolos para a gente tratar isso,
né? Principalmente quando é um protocolo que vem vinculado a uma experiência de vida passada, porque hoje em dia, né, se você tem alguma coisa que acontece hoje em dia, né, que acontece nessa vida, vamos dizer assim, você pode muitas vezes ir lá resolver, né? Se alguém te fez mal, você vai lá e conversa, de repente, com essa pessoa, você trata essa pessoa, mas e o que aconteceu lá no passado que ficou lá? Né, e você arrastou de uma vida para outra, como é que você trabalha? E os registros são muito interessantes nesse sentido, porque eles trazem maneiras de você trabalhar, de você liberar isso. E aí, né, o que acontece se a gente não presta atenção na nossa vida? Né? Lembra que eu falei que um dos principais motivos pelos quais a gente sofre ansiedade é porque a gente não para olhar para a gente mesmo? Então, a gente entender um pouquinho que quando a gente se deixa levar pela ansiedade, né, isso não atrapalha só a gente, né, isso atrapalha todo o nosso entorno, então atrapalha nosso físico, atrapalha nosso emocional, atrapalha a nossa energia, e isso de uma certa forma a gente contamina, né, a gente contamina pessoas que estão ao nosso redor, então não é uma coisa bacana, então é sempre bom a gente procurar entender, né? É sempre bom a gente tirar um tempinho para poder refletir sobre si mesmo, entender melhor por que a gente está passando por esse padrão de ansiedade, o que está gerando esse padrão de ansiedade, né? E se a gente não consegue, aí eu comento de novo e reforço, porque a prática dos registros justamente ela vem para ajudar a trabalhar tudo isso, né? Então isso seria um pouquinho sobre a gente poder entender os nossos padrões de ansiedade, né? E agora entendendo um pouquinho mais também sobre o medo, porque geralmente o medo anda de mãos dadas com a ansiedade, né? Situações que nos geram medo geralmente nos deixam ansiosos, né? E a ansiedade nada mais é que uma consequência, porque a gente está com medo que alguma coisa possa acontecer. E aí é importante a gente entender que o medo ele possui uma característica muito peculiar, porque embora ele seja similar e diferente, embora ele seja similar à ansiedade, né, ele tem uma origem que não é simplesmente emocional ou psicológica, quanto à ansiedade. O medo ele tem uma origem no nosso cérebro também. Né? E eu costumo dizer, e às vezes as pessoas me questionam, mas eu costumo dizer que o medo ele é bom também. Né? As pessoas dizem, não, ter medo é ruim. Não, ter medo é bom também. Porque o medo é uma forma que o nosso cérebro tem, né, de nos advertir, de nos dar um indicativo de que a gente está correndo um certo perigo, por alguma razão. Essa é a função do medo, né? E o medo, ele é basicamente uma reação do nosso corpo, né, a uma situação de perigo, né? A diferença está em quando de fato eu estou em perigo e quando eu não estou, né? E é muito comum que a gente viva rodeado de medos, né? Porque a nossa ansiedade também anda de mãos dadas com ele. Então, da mesma maneira que o medo alimenta a ansiedade também alimenta nossos medos. Então, a gente precisa entender, né? Que ao mesmo tempo que o medo é uma coisa boa, porque ele nos adverte de um perigo, né? Ele está lá no nosso cérebro reptiliano, que é o mais básico, que é o que reage, né, aos estímulos, né? Então, ele é um sentimento, ele é um sentimento irracional, ele é irracional, o medo, né? A gente reage, simplesmente reage, né? E aí a gente pode entender também dentro dos registros acásticos, né? A gente pode entender a origem desse medo, porque a origem desse medo, muitas vezes, ela não é puramente biológica, né? A gente viveu situações ou vive situações que nos geram medo. Por exemplo, uma pessoa que mora numa cidade grande, ela tem medo de ser assaltada, né? Eu morei em São Paulo e eu tinha medo de ser assaltado, então eu não tirava meu celular do bolso em lugares muito cheios, né? Eu andava com a mochila sempre para frente porque eu tinha medo de ser assaltado.
Esse é um medo, vamos dizer assim, racional, né? Agora, o medo irracional é aquele medo de eu dizer, eu não vou sair de casa porque eu tenho medo de ser assaltado. Qual é a razão disso? Nenhuma. Eu preciso sair, eu preciso fazer as minhas coisas, né? Então, a gente entender o que é um medo real e o que é um medo, vamos dizer assim, um medo imaginário. Às vezes a gente trata como se fosse um medo imaginário, mas ele tem uma origem. E aí os registros também podem te ajudar nesse resgate. Da mesma forma que eu comentei da ansiedade, né? Os registros podem te ajudar a resgatar a origem desse medo, né? Eles podem te ajudar a trazer a sua mente, a trazer ao seu eu, né, atual, qual é a origem desse medo, né? Então, e o medo pode ter, da mesma forma que a ansiedade, uma origem, né, de uma vida passada, de uma experiência que deixou uma marca tão profunda em você que nessa vida você reage muito a esse medo, né? Por exemplo, o medo de altura, né? Tem pessoas que têm medo de altura, assim, você subiu muito alto e você tem medo de altura, é normal, porque o seu cérebro, né? Digamos que você subiu, vai fazer um pulo de paraquedas, o seu cérebro está te alertando que aquilo é perigoso, então é normal que você tenha medo de pular de paraquedas, né? Chegou na altitude lá para você pular, né? 2.000 metros, 3.000 metros, 4.000 metros, é normal que você tenha medo de pular, né? Porque o seu cérebro ele está programado para que você não seja, né, uma pessoa que tome tantos riscos, que assuma tantos riscos, né? Mas ao passo que uma pessoa, por exemplo, que não pode subir 10 lances de escada, né, e olhar para baixo, ela tem medo de altura. Pode ser que ao fazer o resgate desse medo, ela vai entender que lá numa outra vida, ela sofreu um acidente dessa altura, né? E irracionalmente isso ficou uma marca tão grande, tão profunda nela, que hoje ela carrega esse medo, que é irracional, né? Então, a gente entender essas origens desses medos, né, fazem todo sentido na hora da gente trabalhar esses medos. Não quer dizer que a gente não vai ter medo, né? Como eu falei para vocês, um pouquinho antes de entrar na live, eu estava ansioso. Eu estava ansioso por quê? Porque eu estava com medo, eu não sabia o que ia acontecer. Eu estava com medo do novo, né? Até eu entrar aqui e começar a falar com vocês. E eu vou dizer que eu estou bem mais tranquilo de como eu estava quando a gente começou a live. Eu estava com medo, né? Mas não foi um medo que me paralisou. Foi um medo que me disse, eu vou com medo, eu vou fazer com medo, né? Eu vou fazer com ansiedade. Ansiedade, você se controla que vai dar tudo certo, né? Então, a gente entender, não quer dizer que a gente vai deixar de sentir ou que vai deixar de existir esse tipo de coisa na nossa vida. Mas a maneira como a gente trabalha esse tipo de medo, a maneira como a gente atua nessas situações de ansiedade é que determinam o quão leve vai ser a nossa jornada, né? E uma motivação, né, que foi o que um pouquinho antes da live começar, eu estava com medo e ansioso, me fez vir fazer a live, mesmo assim não me travou, foi justamente isso. O meu propósito é estar aqui falando com vocês. Né? O meu propósito é estar aqui, né, conversando, trazendo um pouquinho do meu conhecimento para vocês, para que vocês possam, né, começar a jornada de vocês de descoberta do propósito de vida, né? O meu propósito é justamente fazer com que a sua jornada seja leve, que a sua jornada possa ser autêntica e sem nenhuma neura, sem nenhuma preocupação. Então esse propósito foi o que me impulsionou a dar play e ligar live. Simples assim, com medo e ansioso. Então é isso, né? Essa é a mensagem, a gente poder trazer essa, né, a entender essas origens e trabalhar essas origens também, né? Não deixar que o medo tome conta da nossa vida e a gente não possa fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. Eu queria muito, tem muito tempo que eu queria muito estar aqui com vocês, né? E agora eu resolvi que eu ia estar e o meu propósito está aqui, então eu estou aqui, né? Com medo, sem medo, a gente vai e faz, né? É isso que é o saudável de você viver, né? Não é que você vai deixar de sentir, mas que você possa sentir desde um outro lugar, desde uma outra perspectiva, né? Então,
essa, né, basicamente assim, eu queria trazer essas ideias para vocês hoje, né, como eu comentei, essa é a nossa live de aquecimento, a gente tem 3 lives, né, de aquecimento para a nossa aula do dia 18, né, se você ainda não se inscreveu, depois da live, clica lá no link na minha bio aqui no Instagram mesmo, né, clica no link da minha bio e se inscreva, a aula vai ser gratuita, e nessa aula eu vou te passar, né, como você vai fazer para descobrir o seu propósito de vida, de uma maneira autêntica e sem neuras, né? Então, essa é a primeira live da série de 3 que a gente vai fazer até o dia 18, né? E para justamente a gente poder ir entendendo um pouquinho mais, né? Como eu comentei com as pessoas que já estão inscritas no evento, a minha ideia é, né, ao longo desses dias, fazer uma preparação para que vocês possam chegar lá no dia 18 já destravados, né? Já podendo entender um pouquinho mais, que a gente possa avançar um pouco mais, né? Para que você possa entender um pouco mais como fazer isso. Essa é a minha ideia. Então a gente vai fazer essa série de 3 lives, né? Nossa primeira live está sendo agora, né? Depois no domingo a gente faz mais uma... Perdão, na quinta-feira, dia 11, a gente faz mais uma live. E no domingo a gente vai fazer a terceira live também. Então fiquem atentos aí e que a gente vai estar conversando bastante pelos próximos dias. E só fazendo uma recapitulação, né, para quem chegou agora, eu convido que depois, quando a live ficar disponível, assista, ela está bem interessante. A gente falou um pouquinho sobre o que são os registros akáshicos, né, que eles são o livro da alma, onde a gente pode entrar e consultar tudo aquilo que a gente quer consultar, né. E depois a gente falou um pouquinho sobre a origem da ansiedade, segundo os preceitos dos registros akáshicos. Né? A gente pode entender um pouquinho que muitas vezes a ansiedade vem de situações que a gente viveu não nessa vida, mas numa vida anterior e a gente arrastou, né? Que a gente herdou muitas vezes alguns padrões que nos geram ansiedade, né, que a gente trouxe crenças limitantes, a gente carregou com a gente, um monte de coisa, né? A gente entendeu que os registros podem nos ajudar não só a identificar, mas também como a trabalhar esses pontos e liberar esses pontos para que a gente possa ser mais livre na nossa vida, né? Depois a gente falou um pouquinho sobre o medo, sobre a origem do medo. A gente pode entender que o medo ele tem uma origem biológica, né, que é a de proteção, a de defesa, né, contra os perigos, mas que a gente tem que saber identificar e dosar esse medo, né, para que esse medo não seja um empecilho para a gente seguir e fazer aquilo que a gente quer fazer. Né? Eu compartilhei com vocês o meu sentimento um pouquinho antes da live, para que vocês pudessem entender, né, que é normal a gente sentir medo, é normal a gente estar ansioso, né? Mas que a gente tem que encontrar maneiras de que esse medo não trave a gente, né? Que esse medo não pare a gente. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? A gente falou que os registros nos ajudam a identificar essas origens do medo, né? Um ponto muito importante que eu comentei também foi que o facilitador de registros, ele trabalha, ele atua, né, num papel muito, muito fundamental, né, porque é a pessoa que vai acessar os registros, vai trazer as informações, vai interpretar as informações, mas que à medida que você pode fazer esse acesso, que você pode acessar os seus registros, a maneira como você vai receber essas informações é diferente, né, porque você não tem um interlocutor, né, te trazendo as informações, né. Eu falei que os registros servem, também ajudam muito para a gente poder elevar nosso padrão vibratório, né, que a gente se conecta com os registros automaticamente, é como se a gente tomasse um banho de energia, né, então traz uma sensação muito gostosa também fazer esse acesso aos registros, né. E aí eu vi que tinham algumas perguntinhas aqui, ou uma perguntinha, vamos ver, se alguém tiver dúvida, quiser perguntar, a hora é agora, né, depois também se quiser deixar nos comentários a gente vai responder, mas se quiser a resposta ao vivo, a hora é agora. A Maria Gabi perguntou, o que acontece na vida após a abertura do registro? Você passa a entender, né, as coisas que acontecem na sua vida, o porquê as coisas acontecem na sua vida, né? Você pode trabalhar a ideia e todo o princípio de uma terapia holística é que você possa trazer a sua consciência,
né, fatores que estão te impedindo de seguir a sua vida, né, de poder trabalhar e seguir a sua vida de uma maneira que seja leve, né? Então, quando você abre os registros, mesmo que você abra o registro através de um facilitador, né, você recebe uma dose de energia também, porque quando você conecta com os registros, é como se você conectasse com o divino, né? Eu vou usar divino aqui porque eu não quero usar um tom religioso, né? Não é a ideia. Registros acásticos não é religião. Registros acásticos é uma prática terapêutica, né? Mas é como se nós todos somos, né? E aí aqui eu digo divino porque pode ser que você acredite na teoria do Big Bang, pode ser que você acredite em Deus, pode ser que você acredite em Oxalá, pode ser que você acredite em Buda, enfim. Mas a gente se conecta com esse divino, né? Então a nossa vida muda porque a nossa conexão aumenta, a nossa conexão facilita, né? E por isso que eu digo que quando a gente entra nos registros acásticos, né, principalmente quando a gente está no padrão vibratório baixo, quando a gente está numa baixa de energia, e a gente conecta com os nossos registros acásticos, é como se a gente tomasse uma recarga, né? A gente recebe uma recarga, porque a gente conectou lá com a fonte, né? E todos nós somos uma fagulha da fonte. O que acontece é que ao longo da vida, a gente muitas vezes, pelo fato de não tirar também um pouquinho de tempo pra gente, a gente vai se desconectando dessa fonte, né? A correria do dia a dia nos desconecta, os problemas de trabalho nos desconectam, os relacionamentos, as compras, consumismo, materialismo, tudo isso nos desconecta da fonte. É ruim? Não, não é ruim. Não tem ruim, não tem bom, né? Tudo na medida do dosado, do necessário, faz bem, né? O problema é quando está em desequilíbrio. Então tudo isso é necessário para a nossa vida, né? Os dramas, as alegrias, as euforias, as tristezas, tudo isso é importante, né? E o que eu quero dizer é que quando você conecta com seus registros, e se você é o seu próprio facilitador, você tem um extra, né? Você tem um plus, vamos dizer assim, que é você poder conectar com uma energia pura e leve, né? Então a vida muda. Quando você conecta com os registros, quando você aprende a conectar com os registros, a vida muda. E só quem vive para sentir e para poder descrever. Mas o mais próximo que eu posso dizer para você, Gabi, é que quando você conecta com os registros, quando você abre os seus registros, primeiro que, de uma certa forma, é um caminho sem volta, porque você se apaixona por aquilo. Não que você não se torna dependente, mas você se apaixona por ter essa conexão, né? E você recebe uma recarga de energia tão pura, tão linda, tão verdadeira, tão positiva, né, que a sua vida muda, né? Você passa, né, ter dificuldades, mas você vai lá, um minutinho, se conecta com os registros, você é outra pessoa, né? Então, isso que eu queria deixar de mensagem para vocês, né? Recordar mais uma vez, então, que no dia 11 a gente tem mais um encontro marcado, né? Quem não se inscreveu ainda no Despertar da Alma, Jornada da Descoberta do Propósito de Vida, vai na minha bio, se inscreva, é gratuita a aula, vai ser online, vai acontecer às 20 horas, não vai ser às 19, vai ser às 20 horas, tá? Mas o convite fica, quem quiser mandar mensagem depois, que tiver dúvida, quiser perguntar, fica à vontade, eu tô aqui respondendo todo mundo, e eu tô muito feliz de estar aqui com cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo tempo de vocês, eu espero ter contribuído com vocês, trazendo um pouquinho mais aqui de conhecimento, um pouquinho mais de crescimento para vocês. E é isso, gente. Agradecer a presença de cada um de vocês e dizer que a gente se vê agora na quinta-feira, dia 11, para a nossa segunda live. Um grande beijo e até mais.